Beleza, galera? Eu sou o Denis Ricardo, você que me acompanha nas minhas redes sociais particulares e também no Stand Up Gospel Comedy. Hoje eu tenho um assunto divertido, mas bastante complicado. Medo de avião. Qual é o motivo desse medo? As aeronaves são coisas do inimigo? Os seres humanos foram feitos para voar? Será que tem motivos bíblicos para isso? É sobre isso que nós iremos falar. No meu caso é o seguinte, eu passei muito tempo na ponte aérea, Rio, São Paulo, Rio, e até então tudo tranquilo. Aliás, a minha lua de mel foi lá em Recife, aliás, em Porto de Galinhas, desci no aeroporto de Recife, depois caminhamos até Porto de Galinhas. Primeira vez que eu andei de avião, tudo certo, tudo tranquilo, nenhum problema. Depois retornei e aí então passei a andar de avião quase que corriqueiramente. Só que num determinado momento eu vivi uma experiência muito estranha. Peguei a minha primeira turbulência. Você sabe o que é uma turbulência? Turbulência é um deslocamento de ar que a aeronave sofre, sabe? Ou um deslocamento de velocidade desse ar. Tem uma descompressão ali e de repente o avião que está caminhando numa reta, ele entra numa nuvem que talvez até carregada de chuva, de água, e ele sofre aquela pressão e então a sustentação do ar, que é aquela força de sustentação sobre a asa, ele tem um certo desequilíbrio e o avião balança. Rapaz, é terrível. Depois daquela turbulência, aí eu comecei a ficar com medo. Era estranho. Eu ia pegar o avião e toda vez eu já sentia um certo medo, era estranho. Mesmo no aeroporto, quando eu já ia fazer o check-in, eu já olhava para aquela aeronave, aquele avião e sabia que tinha que entrar nele e ficava pensando, será que vou ter uma turbulência novamente? E aí você não consegue explicar para quem não tem medo. Porque quem não tem medo acha que isso é frescura, acha que você está ficando louco. E é verdade, você também começa a achar que você está ficando louco, porque você começa a ter umas questões muito doidas na cabeça. Você fica perguntando assim, rapaz, esse avião é muito pesado. Quantas pessoas tem aqui? 110, 115, 120, 300, 200, 250? Você começa a pensar e fazer o cálculo de quanto cada um pesa. E você começa a olhar para o irmão da direita, o irmão da esquerda. E você começa a pensar que ele poderia ter comido menos, que ele poderia ter feito uma dieta. E aí você começa a olhar para quem estava na frente, atrás de você, e aquelas poltronas todas muito juntas, e daqui a pouco vem a turbulência. A turbulência realmente atrapalha muito. Agora não é só a turbulência é quando tudo começa. E aí você começa a ficar preocupado com as coisas do avião. E aí, quando você se torna uma pessoa preocupada, é que tudo começa a ficar difícil. Então quem passou por uma turbulência pode ser que desencadeie o medo de avião. Até então, de repente você nem tinha medo de avião. E você começa a ter medo de avião. E você não sabe explicar por quê. Você não quer ter o medo. Você diz, não, eu não vou ter medo hoje, eu não vou ter medo hoje. Você está com a sua bagagem, está tudo certo. Mas quando você põe o pé naquela escada, parece que você está indo para o seu matadouro direto com o encontro com o pai. Mas não é. É apenas uma viagem. Você vai chegar no seu destino. Mas aí você começa a ouvir ruídos e barulhos que até então você não prestava atenção. Você está ali e você começa a ver ruídos estranhos. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? De repente é só o piloto testando os flaps do avião, não é? E aí quando começa a dar marcha ré, você começa a ver um outro barulho estranho, porque as turbinas estão talvez num outro processo, reverso, sei lá o que. Eu não sou técnico de avião nem piloto, mas você começa a ouvir as coisas estranhas e ruídos estranhos, e o pneu começa a passar naquele asfalto e o avião faz assim, e outra coisa, e começa a balançar as poltronas à sua frente, e aquela coisa que a gente, aquele negócio que a gente sabe, aquele negócio para você comer, né, da bandeja, que você abaixa aquela bandeja, começa a fazer barulho na poltrona da frente, taca, 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 taca. Meu Deus do céu, isso está muito frouxo, acho que alguém não apertou um parafuso, e você começa a ficar muito preocupado. Ruídos e barulhos no avião, para você que não conhece nada de avião e de aviação, você começa a achar que tem alguma coisa errada. Depois você começa, dentro mesmo do avião, você tem uma coisa que eu não entendo até hoje, instruções de segurança. Eu sei que são necessárias, eu sei, mas aí começa. Mesmo que você seja um cliente constante, preste atenção nas instruções de segurança. Caso haja despressurização da cabine, você terá máscaras de oxigênio que vão descer na sua poltrona. Coloque primeiro em você, depois ajuste na pessoa, na criança que estiver ao seu lado. E a pessoa fala isso com a maior das tranquilidades, como se quando isso acontecesse, estivéssemos todos em paz,
e com muita alegria no coração. E quando eu vejo aquela instrução, e mais, não é só uma máscara de oxigênio que vai cair sobre você e você vai ter que respirar tranquilamente enquanto o avião está sendo preparado para um pouso forçado. Ele pode também, para sua alegria, pousar na água. Em caso de pouso na água, o seu assento é flutuante. Essa é a coisa mais gostosa, é uma coisa que dá uma alegria no meu coração, é uma tranquilidade. Isso enche a minha vida de uma paz, de saber que a poltrona na qual eu estou sentada, caso ele pouse na água, eu posso arrancá-lo e transformá-lo em boia. É muito legal. E eu vou nadar até a beira da praia e vou me salvar enquanto o avião explode logo atrás de mim. Não é tranquilo? E isso vai te dando cada vez mais coragem de voar, não é? É estranho, eu sei, são instruções esquisitas. Então tem a máscara, tem o pouso na água. E outra coisa, eles mandam desligar o celular. Mas já reparou que tem gente que nunca desliga? Essas pessoas são do Satanás. São pessoas que não têm amor à vida dela e nem do outro, porque você faz isso. Eu, quando entro no avião, eu já desligo o celular, porque eu não quero que o meu celular derrube o avião. Mas não quero também que o celular do meu amigo, da minha volta, derrube o avião que eu estou. E aí você vai vendo que as pessoas começam a usar o celular ali dentro, manda o WhatsApp, faz um joguinho, assiste um filme, põe no Netflix e o celular continua funcionando. E eu fico olhando aquilo, vai me dando uma paura, um medo, um terror, eu começo a suar frio, porque a pessoa que não desliga o celular para me dar paz, para me dar tranquilidade, para me dar segurança, para me fazer uma pessoa mais feliz durante aquele voo. Não, o endemoniado fica com o celular. Aí nessa hora que você começa a perder a sua espiritualidade, porque você fica pensando, Senhor, caso aconteça alguma coisa, que exploda só a poltrona dessa pessoa. No canto de lá, o celular vai explodir, mas não leve a gente junto, né? Mas você não pode ficar pensando umas coisas dessas, porque você tem que amar o próximo. E as pessoas não desligam o celular. É uma coisa louca. Eu não entendo até hoje como nenhum avião caiu até hoje. Será que precisa mesmo desligar o celular? São coisas que eu fico pensando. Depois, o seu grau de loucura vai aumentando, porque você começa a assistir documentários sobre desastres de avião. Você começa a perceber assim, comigo aconteceu assim, eu preciso saber tudo sobre aviões, porque quando eu estiver dentro de uma aeronave eu quero saber, se caso ela cair, qual é a parte do avião que fica mais intacta. Porque sendo assim, eu vou começar a escolher esta parte. Olha que pensamento muito incrível. Eu já penso que o avião vai cair comigo, então, portanto, eu vou escolher a parte. Se você quiser saber, curiosidade, é sempre a parte traseira. Normalmente, nos grandes acidentes, a parte traseira fica um pouco mais intacta. Aí o pessoal senta lá no fundo. Então, quando eu vejo pessoas no fundo do avião, eu fico pensando, são aqueles os sobreviventes. Eu que estou aqui à frente, Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. Gente, não tem nada a ver. E pior, aí sim, o grau ainda pior é quando você entra nas pirações e você começa a achar que o avião é um automóvel. E aí você, sua cabeça de pobre no avião, você começa a pensar, meu Deus do céu, será que calibraram esse pneu? Será que trocaram óleo? Será que botaram óleo, água no radiador? Será que fizeram as revisões todas? Porque vai te dando um pavor. Quando você entra e vê aquele pessoal fazendo manutenção, apertando, você fala assim, rapaz, se o cara não aperta aquele parafuso do jeito certo? Será que essa asa está presa realmente do jeito correto? E quando eu olho para fora do avião, eu sempre vejo assim, tem um aviso lá, não sei se vocês já viram na asa, não pise aqui, não ande sobre a asa. Eu fico pensando, eu não tenho paz nem para andar dentro do avião, eu vou andar na asa do avião. Quem foi que escreveu isso? Pelo amor de Deus, me fala. Mas eu quero dizer o seguinte, não importa como começou, qual foi o motivo, de que jeito, mas eu tenho vencido esse medo. Tenho andado de avião e olha que eu já fui e já vivi grandes experiências com avião, né? Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Tocantins, Palmas, Rio de Janeiro várias vezes, o interior de São Paulo algumas vezes. E vou dizer a você, o importante é você enfrentar o medo. Esse medo de avião, como o medo de altura, ou o medo de ter medo, os medos, seja quais forem eles, você precisa entender o seguinte, quem confia em Deus não precisa ter medo. Sabe quando eu perdi o meu medo? Um dia eu estava indo para o Rio de Janeiro, precisava pegar o avião cedo, eu passei uma noite muito assim, ruim, porque eu ia pegar o avião e já estava pensando que eu ia sozinho, e eu sei o trauma que é para entrar naquele avião, já começa a suar fio, começo a pensar nas coisas, vai cair, não vai cair, e eu pensei, meu Deus do céu, isso é a maior demonstração de que eu não confio em Deus, e de que eu não creio também que o céu está garantido, e de que essa vida é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Se Deus está me levando para lá, Ele vai fazer com que eu chegue lá, e se eu não chegar até lá, eu estarei com Ele. Eu sei que pode ser um pouco, talvez mórbido demais, mas é a grande verdade. E de manhã acordei para tomar meu café, ia pegar o avião, acordo sempre muito mais cedo, chegou 2 horas antes
do horário no aeroporto para não perder voos. E aí alguém me ligou do Rio de Janeiro me dizendo, olha, eu sei que você vai pegar um voo. E Deus mandou falar para você o seguinte, por que você está com medo de avião? Se você tiver que morrer de avião, você não precisa nem estar no avião. O avião vai cair na sua cabeça, mesmo você estando em terra. É verdade. Eu ouvi um troço desse, você acredita? E a partir daí eu pensei, é verdade. Porque eu ando de carro, eu ando de ônibus, eu ando de trem, ando de metrô, ando de avião. E se tiver que acontecer, vai acontecer em qualquer um desses lugares. Eu preciso confiar em Deus. Então não tenha medo. Entre no avião e respire 2 vezes, 3 vezes. Sente-se, leve um fonezinho de ouvido, ouça um louvor, leve um livro para ler, tá certo? Olhe para as pessoas e veja que elas também estão passando pelas mesmas coisas que você está passando, estão todos no mesmo barco e Deus está no controle de todas as coisas. Aquele piloto que está ali apenas no instrumento. Claro que eu sempre fico pensando, será que o piloto tomou Dramin? Será que este piloto está feliz no casamento? Será que este piloto votou no Lula, no Aécio ou na Marina Silva? Não sei. Será que muda alguma coisa? Eu confio em Deus, espero que você confie em Deus e vença os seus medos, seja de avião, seja de altura, seja de pessoas, seja qual for o medo que você tem tem que vencer. Agora, suas aspirações não vai mudar nada. Aquela coisa lá, será que o combustível do avião está batizado? Ande de avião, ande a pé, ande de qualquer forma. O importante é você saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem quiser vir ao Pai tem que ser por Ele. Então você anda com Jesus, e quem anda com Jesus não tem medo de nada. Ou se tiver, vence os medos que estão diante dele, tá bom? É isso aí. Só foi um videozinho para você refletir nas questões dos medos. Espero que você vença. Eu venço até hoje. Quando eu vou para o aeroporto, eu já fico, Senhor, entrego a Ti a minha vida. E se esse avião cair, Senhor, que eu morra antes de chegar no chão. É um tipo de oração muito legal. Brincadeiras à parte. Espero que você vença os seus medos. Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau.